Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Martas, Mirelas, Saras, Floras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Ela nasceu no Recife, Esther Cristina de Lemos Sabino, mas desde criança mora em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, onde escreve e assina Esther Liu. Já são 4 livros publicados. Um deles, vencedor do 5º Prêmio Pernambucano de Literatura. Esther Liu foi a primeira mulher a conquistar este prêmio. Seu livro mais recente, Balaclava, foi lançado em maio passado. Esther Liu é a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Esther, gratíssima. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Pela sua presença aqui hoje no nosso Politeia. Vamos começar falando de literatura e vamos começar pelo seu livro mais recente, o Balaclava, um livro de poemas. Eu pensei deste livro uma frase que eu vou trazer aqui para você agora. A frase é a seguinte: há uma força fêmea no impulso do mundo. A minha pergunta é: que força fêmea é essa que você enxerga e como é que Esther Liu se insere nessa força fêmea? Lindo você escolher esse verso, que é um dos meus poemas preferidos do livro. Um dos poemas que mais resume o livro, né? Tem 2 poemas aí que dizem para que o livro veio. Um deles é Força Fêmea e o outro é Dentro da Balaclava, que é o poema que fica no meio do livro mesmo. Essa força que a gente sente a existência dela pela sutileza. É a força que é como as águas que encontra caminhos, ou aquela força que cava devagar, mas não deixa de cavar, sabe? A força da existência sutil. Não estou dizendo que a gente não pode ser braba, não estou dizendo que a gente não pode berrar, mas estou dizendo que existe uma força, como no poema mesmo diz, que fica ali na retaguarda, que fica ali no miolo da empunhadura, que fica onde termina o corpo e começa a asa, que é essa força cuja principal característica é a sutileza. Eu acho que ela me leva um pouco ali, ela nos leva um pouco. Por mais que a gente se projete, por mais que a gente se imposte, por mais que a gente, coloca, levanta a coluna, fala alto, mas tem um negócio ali, invisível, que eu acho que é da energia, da vibe feminina, que leva a gente adiante. Está lá no seu livro, embora não sejam palavras suas, são palavras de Renata Pimentel, que dizem o seguinte, abre aspas: a poesia de Liu reivindica essa voz de mulheridade, fecha aspas. Quero que você coloque essa mulheridade na produção literária brasileira. Nossa, tem tantas vozes essa mulheridade. Quando eu entrei aqui, que eu já vi Cida Pedrosa, já vi um monte de gente massa, já comecei a me sentir importante, inclusive, né, de estar aí com a minha foto no meio desse povo lindo todo. A mulheridade, ela é uma presença, e eu sonho com um dia que ela vai deixar de ser uma pauta para ser um uso. Que a gente esteja e tenha essa voz, que poetas como Cida Pedrosa, escritoras como Cida, como Micheline Verunski, como Renata Santana, que é uma menina maravilhosa aqui de Recife, adoro as coisas dela, como Geisiara Lima, que é uma poeta da Zona da Mata, que publicou um livro apenas, mas que tem ela fala, a voz dela, não precisa ela dizer que ela é mulher. Você está lendo ali, você não sabe quem escreveu, não precisa ela dizer. Não precisa ela dizer que a força está ali, o princípio da mulheridade está ali. Existe uma impressão, uma digital assim, importante nessa voz feminina que tá nesse momento em evidência, com toda justiça que possa ter. Cida ser prêmio Jabuti, a Micheline também chega com Jabuti. Esse, sabe? E aí eu quero esse dia, eu quero que agora que a gente esteja perto disso, não ser mais um uau, que isso seja uso, porque existe um pensamento crítico, existe um lugar de escrever. Então, escrevam.
E assim, estamos aqui, estamos escrevendo. A mulheridade, ela existe enquanto sujeita. Né? A gente não é mais objeto narrado em página de autores. A gente é sujeita das próprias narrativas, dos próprios poemas. Essa mulheridade, essa voz feminina vive um bom momento na literatura pernambucana, especificamente, porque eu estou conversando com uma autora pernambucana. Você citou aqui outras autoras pernambucanas. Sim. Entre as autoras que você citou, tem duas que são vencedoras do Prêmio Jabuti, o principal prêmio, né, da literatura brasileira, que é Micheline e Cida Pedrosa. Então eu te pergunto se, por acaso, este é um bom momento na literatura pernambucana para as mulheres. De inserção dessa voz feminina. Mas assim, é um bom momento tanto para esse lugar mais canônico, vamos dizer assim, né, das premiadas, das pessoas com editoras mais importantes ou com alcance maior, como é um bom momento para a poesia, para o slam. Tem o slam das minas, que as minas estão lá escrevendo, botando na boca no trombone mesmo, que eu acho incrível. Como é um bom momento para as escritoras da Zona da Mata, que também têm tido esse lugar de chegar, de se publicar. Artesanal, a gente publica artesanal, não tem problema. Não precisa ser. Eu acho que não precisa ser, como é que eu digo, invernizado e bonito, e sabe? Precisa existir, precisa ter algum tipo de impacto. Eu acho que a gente já teve razões para reclamar mais. Acho que agora está virando uma coisa... Estamos ocupando um lugar justo. Tem muito que trilhar? Tem. Tem muito que batalhar? Tem. Vai descansar? Vai não. Vai terminar a luta? Também não vai. Mas acho que a gente já chegou. Estamos numa realidade, num espaço da história em que isso deixa de ser pauta e passa a ser realidade. Vamos falar de amor? Vamos. Tu não sabe o que elas falam? Elas floreiam, mas falam. Olha só, outra vez, pensando uma frase de um poema seu, do Balaclava, e essa frase é no poema Feriados. Você diz o seguinte: o amor é feito uma cãibra. Aí eu lembrei de Maria Rita Kell, que também é poeta, escritora e psicanalista. E Maria Rita Kell diz o seguinte: o amor é uma droga pesada. O amor é feito uma cãibra, o amor é uma droga pesada. O que mais falar sobre o amor, ou onde colocar o amor nesse mundo torto? Doido, né? Me perguntaram uma vez como foi que coube poema de amor dentro desse livro. Um amigo me perguntou. Foi Felipe. Rapaz, um monte de poema feminista, brabo, danado, ainda tem uns poemas de amor ali no meio escondido, né? Eu disse, meu filho, cabe tudo, tenha calma. Cabe tudo, porque a gente precisa fazer caber o que é necessidade. Eu precisava falar de balaclava, precisava falar de brabeza e com brabeza, mas tem coisas ali que eu preciso colocar também. Então a gente dá um jeitinho. A gente dá um jeito de caber no livro, a gente dá um jeito de caber na vida. Né? Até a luta mais agressiva, a essência dela é amor, a essência dela é desejo, é chegar. Não é? Eu não vejo por que não colocar, sabe? Eu não vejo por que não acessar esse tema. Tanto não vejo que um livro, né, pronto, escrito, cujo tema é somente o amor. Agora ele é... ele é muito miserável, mas ele é sobre o amor. Esther, o tempo da gente está acabando. Estamos bem no finalzinho, falta pouco para encerrar essa conversa. Aí eu vou te pedir para responder duas perguntas muito rapidamente. Tá. Uma é a que eu tinha te feito agora há pouco, dos novos planos, e a outra uma curiosidade que nasceu agora. Você tem bons interlocutores no ambiente policial? Eu digo assim, a escritora consegue interlocução no ambiente policial? Ai, muito pouco, muito pouco. Acho que eu sou um pouco enrustida. Eu fico muito na minha ali, eu não transito muito bem, assim, não trago muita coisa daqui para lá, nem de cá para lá, sabe? Não existe. Trabalho com pessoas maravilhosas, assim, acesso um pouco do trabalho, mas não sinto como... Poderia ser mais, ser mais. Mas existe uma simpatia, de uma forma geral. Mas, assim, a culpa é minha, porque eu sou enrustida. E esqueci o que você perguntou antes. Os novos planos. Novos planos, eu tenho um livro prontíssimo, de cabo a rabo, faltando só a arte. Eu quero reeditar o Das Tripas Coração, porque esse livro está esgotado. Que é o livro de contos. Que é o livro que foi Prêmio Pernambuco.
que é um livro lindo, que eu acho incrível essa foto de minha irmã. A gente botou um carinho também, né? Apesar que os livros do Prêmio Pernambuco eles são bem padronizados, saem todos iguaizinhos, sem questões. Mas eu tenho um afeto por esse objeto. E ele, quando acabou. Não teve reimpressão, também não corri atrás, mas quero fazer uma segunda edição independente desse livro. Inclusive, conversei ontem com um amigo que tu topa diagramar? Ele topa, eu já fiquei feliz. Vamos procurar os editais, né? Procura esse dinheiro onde é que está, para poder transformar em realidade. Tenho vontade de lançar essa segunda edição. E tenho cada vez mais vontade de me autopublicar e de vender meus livros e botar nos correios e ter essa relação próxima com os meus pouquinhos leitores ali, né? Porque o tamanho, né? O tamanho que você é nas redes, a quantidade de gente que você dialoga, dá para ter mais qualidade nisso, dá para conversar, trocar uma ideia. Eu prezo muito isso, valorizo que só. Pois então, o Politeia deseja que a edição de Das Tripas Coração não tarde. E também. E que seja um outro bom momento na tua carreira de escritora. E obrigada. Eu que agradeço, eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei mesmo. Obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mares Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.